Terça-feira é dia de falar de finanças no quadro Visão Estratégica com minha amiga Juliana Lima. Então, Davidson Carlos, rode a vinheta. Juliana Lima, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Thiago. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal Litoral. Hoje nós vamos falar de investimentos de risco, é isso? Exatamente, olha que nome importante, né? Opa, não tenha dúvida. Por favor, explique para o pessoal o que acontece no investimento de risco. Basicamente, nós já falamos aqui que todo investimento ele está atrelado a um risco. Muitas das vezes a gente precisa fazer o que para definir se você aí de casa está ou não disposto a corrê-lo. Basicamente, lembre-se que a gente falou que a gente tem que analisar o nosso perfil de investidor. Quando a gente analisa o nosso perfil de investidor e define se somos conservadores, moderados ou agressivos, a gente consegue ter uma base que a gente vai ter como base para que a gente consiga, inclusive com os nossos objetivos, selecionar qual que é o risco que a gente tem. Então vamos partir do princípio que todo investimento ele tem sim ali um risco. Eu trouxe aqui uma telinha, mas também vou falar dos 5 principais riscos e a gente vai apontando nessa telinha quais que os fundos, as opções que a gente tem que esses riscos nos trazem, mas existem outros riscos, por isso que é sempre importante você realmente ter alguém para que auxilie você realmente na tomada de decisão, tá bom? Sem sombra de dúvidas. No primeiro risco que a gente tem, ele é o risco de crédito, tá? Ju, o que é o risco de crédito? Nada mais é do que a possibilidade do emissor da dívida, né? Porque quando a gente investe numa instituição. Então a gente tem ali o emissor da dívida não honrar com o pagamento que a gente tem. Então, por exemplo, contratei um CDB de um banco e ele veio a ter falência, abrir falência. Ou seja, esse banco não vai honrar com esse pagamento. Esse risco se chama risco de crédito. Presente aqui nos fundos de crédito privado, principalmente, tá? E também nas rendas fixas. Um outro risco que a gente tem é o risco de liquidez. O que é a liquidez? É a possibilidade de converter um ativo em dinheiro para que a gente possa utilizar. Já falamos aqui de que fundos de renda fixa normalmente eles têm muita liquidez e os imóveis normalmente eles têm pouca liquidez. Então, risco de crédito, risco de liquidez. O terceiro risco é o risco de mercado, tá? Risco de mercado vai estar presente aqui em todas as opções. Por quê? Porque normalmente é o risco que acontece o fato, por exemplo, uma guerra, uma pandemia, ou uma mudança bruta na taxa de juros que a gente não está lá prevista. Então isso faz com que o risco, todo o mercado sofra, né? Então esse é o risco mais comum e também o mais difícil de ser diversificado. Por quê? Porque a gente não sabe exatamente quais são os fatos que vão ocorrer. Com certeza. O quarto risco, Thiago, é o risco que nós falamos no jargão da economia, que é o tal do risco do dedo gordo, que é o risco operacional. Por quê? Muitas das vezes a gente tem sim atenção e cuidado na hora de colocar as ordens de investimentos, mas somos seres humanos e podemos errar. Então, o risco operacional realmente é aquele risco do quando a gente erra realmente. Então, ao invés de R$1 eu coloquei 10, ou eu coloquei 100, ou eu coloquei 1 milhão, né? Então, o risco operacional é aquele risco que realmente a gente precisa de muita atenção na hora de selecionar os investimentos para que a gente realmente não corra este risco. E o último risco, não menos importante, é o risco regulatório. A gente está aí no meio de uma reforma tributária, onde realmente algumas mudanças já ocorreram, já passamos aqui em episódios anteriores e outras vão ocorrer. Então é importante que você sempre realmente esteja extremamente antenado às mudanças regulatórias para saber se os seus investimentos serão ou não impactados. É isso aí, Juliana Lima. Por isso é importante a palavra de alguém que entenda. E certo? Diversificação. Não tenha dúvida. Sem dúvida. É isso. Juliana, obrigada mais uma Obrigada, vez por sua Thiago. participação aqui no Jornal Litoral, viu? Uma boa tarde. Igualmente.